Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o ursinho Gus. Lá no meu Instagram tem a receita escrita em um post, vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar na descrição também os materiais que eu utilizei. Vamos lá começar. Você vai começar aqui pelas perninhas e nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico nós vamos colocar aqui 6 pontos baixos. Se você é iniciante, ainda não faz amigurumi, vou deixar aqui na legenda também, aliás, na descrição, um link da playlist onde eu ensino amigurumi do zero aqui no meu canal, tá certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui 6 pontos baixos no anel mágico. Vou fechar o anel mágico e, como vocês sabem, amigurumi não tem emenda de carreira, então vamos trabalhar o primeiro ponto da segunda carreira em cima já do primeiro ponto da carreira anterior. E aí vamos fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, o que vai totalizar aí 9 pontos baixos. Agora nós vamos fazer a carreira de número 3, vou trazer o fiozinho aqui para fora para marcar o início de carreira, eu já vim prendendo ele aí na segunda carreira, tá? Então aqui as carreiras de número 3, 4 e 5 vão ser carreiras apenas de pontos baixos, ou seja, 9 pontos em cada carreira sem aumentar, tá? Terminei a primeira perna, cortar aqui o fiozinho que estava marcando. E aí, vamos fazer uma segunda perna do mesmo jeito que fizemos a primeira, porém essa a gente não vai arrematar. Agora, fazemos uma corrente, faça essa corrente aí bem frouxinha, tá? Não muito apertada. Pegue a segunda perna, aliás, a primeira perna, e você vai vir aqui e vai colocar um ponto baixo nessa perninha, tá? Deixa esse pontinho aqui que a gente finalizou bem apertadinho. Eu venho um pontinho antes da onde terminou a carreira e coloco o primeiro ponto baixo aqui da carreira de união. E vou fazer ponto baixo em toda a volta dessa primeira perna, prendendo já esse fiozinho aqui que sobrou. Quando você chegar aqui no final, tenha cuidado para não inserir pontos a mais, é muito fácil confundir e achar que esse espaço que cria aí entre a corrente e o último ponto é um espaço para um novo ponto, mas não é. Na dúvida, conte quantos pontos você fez nessa primeira perna, tá? E aí nós vamos fazer um ponto baixo na corrente, de um lado da corrente, e vamos pular para a outra perna, também prestando atenção aonde é o primeiro ponto, para não fazer aumento, tá? E aí colocar mais 9 pontos baixos na segunda perna. Essa carreira de união, que é a carreira de número 6, vai ficar com um total de 20 pontos baixos. 9 numa perna, 9 na outra, um ponto em cada lado da corrente. Terminando aqui a outra perna, ó, coloca mais um ponto baixo no outro lado da corrente. Agora nós vamos começar a carreira de número 7 e vai ser apenas pontos baixos. A carreira de número 7, 8, 9, 10 e 11 vão ser apenas ponto sobre ponto. 5 carreiras de 20 pontos baixos. Vou marcar aqui o início da minha carreira. E volto aqui quando eu terminar as minhas carreiras retas. Terminei aqui as carreiras retas, eu já vou colocar aqui enchimento. Vamos começar colocando enchimento lá nas perninhas. Lembre de colocar enchimento de forma proporcional, não faça bolinhas, não coloque muito enchimento de uma vez, vá colocando gradativamente para ficar bem preenchido, de forma firme e homogênea. Se você colocar enchimento de uma vez só, um volume grande, empurrar tudo lá para dentro, pode deformar seu amigurumi. Terminei aqui minhas carreiras retas e agora essa carreira de número 12, nós vamos fazer uma diminuição de cada lado. Não vamos contar pontos, apenas localizar aqui aonde fica bem a lateral da sua peça. Dobra desse jeito que você identifica. Então, faltou um pontinho aqui para chegar na lateral, você vai fazer uma diminuição. E fazer a mesma coisa lá do outro lado. Aqui do outro lado, ó, quando faltar um pontinho também, vou fazer a segunda diminuição. Agora, a carreira de número 13 vai ser um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, para finalizarmos essa carreira com 12 pontos baixos. É a última carreira do corpo, na próxima começaremos a cabeça.
Agora a carreira de número 14, nós vamos fazer em duas etapas, que é a carreira que começa a cabeça. Primeiro, você vai fazer aqui 12 pontos baixíssimos, pegando apenas a alça de trás, a alça que a gente chama de BLO. Então, você vai fazer aqui um ponto baixíssimo em cada alcinha de trás dessa última carreira que a gente fez. Ao terminar, nós vamos fazer 12 aumentos, pegando as alças que ficaram pela frente, né? Vai sobrar alcinhas aí pela parte da frente e é nelas que vamos trabalhar a próxima etapa, tá? Essa carreira de pontos baixíssimos, você vai largar ela aí dentro, não vai mexer nela. Preste atenção para você não pensar que é para fazer os aumentos nas alças de fora do ponto baixíssimo. Não, você vai fazer 12 aumentos nas alças de fora da carreira que a gente trabalhou no corpo, tá? Nessa mesma carreira aqui. 12 pontos baixíssimos na alça de dentro, 12 aumentos na alça de fora. Ó, vai sobrar essas alcinhas aqui e é nelas que vamos trabalhar os 12 aumentos que vai iniciar aí a cabeça. Elas são chatinhas de pegar, geralmente ficam apertadas, mas é possível aí com carinho e paciência fazer totalmente os seus pontos. Esse passo dos pontos baixíssimos ajuda a deixar a emenda aí, né, a transição da cabeça para o corpo, ou seja, o pescoço, apesar de ser um espaço muito pequeno, mas deixa essa cabeça mais firme, tá? Vai deixar o pescoço mais firme do seu boneco. Terminando aqui, vai ficar dessa forma, ó, a carreira de ponto baixíssimo lá dentro. E a carreira que nós terminamos agora vai ficar com 24 pontos baixos. Vou aqui colocar enchimento no corpo, seguindo a mesma lógica de uma boa distribuição de enchimento. Não deixe o seu amigurumi mole, porque com o uso ou a lavagem ele vai ficar mais mole ainda. Então deixe firme, tá? Não com excesso de enchimento. Aquele monte de enchimento que às vezes até abre os pontos, mas apenas de forma firme, na qual você aperte e ele não fique amassado. Agora a carreira de número 15 vai ser um ponto baixo e um aumento, que vai finalizar aí com 36 pontos baixos, tá? Essa carreira que a gente terminou, dos 12 aumentos, fica com os pontos muito juntinhos, principalmente aqui nesse início, ó, ele praticamente transpassa. Então tenha atenção de onde realmente começa a carreira para você não comer ponto aí, tá? E aí você vai fazer um ponto baixo e um aumento, finalizando 36 pontos baixos. Eu terminei aqui e agora nós vamos fazer carreiras retas para a cabeça. As carreiras de 16 a 22 vão ser 36 pontos baixos em cada carreira, ou seja, ponto sobre ponto sem aumentar, e vai ser aí um total de 6 carreiras retas. Finalizei aqui as 6 carreiras retas, agora a carreira de número 23, você vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira, totalizando 30 pontos baixos. E aí, as próximas carreiras serão a seguinte sequência. Carreira de número 24, 3 pontos baixos e uma diminuição, que vai dar um total de 24 pontos. A carreira de número 25, 2 pontos baixos e uma diminuição, que vai ficar com 18 no final. A carreira de número 26, 1 ponto baixo e uma diminuição, que vai dar 12 pontos baixos. E a última carreira, vou fazer um ponto baixo e uma diminuição novamente, que vai dar você vai fazer isso por 4 vezes. Diferente das demais carreiras que a gente repetiu por 6 vezes, a última carreira eu gosto de fazer apenas 4 diminuições, porque senão fica fechadinho demais, tá? Então, para mim, é suficiente que a carreira termine com 8 pontos baixos. Então, 1 e uma diminuição para finalizar. Puxar o fiozinho e fazer o anel mágico invertido. Quando eu estiver terminando, eu retorno novamente. Dei pausa aqui na carreira que eu fiz 2 pontos baixos e uma diminuição, para já colocar um pouco de enchimento aqui de forma geral, para encher aqui a maior parte da cabeça.
Cheguei aqui na penúltima carreira, que é de um ponto baixo e uma diminuição, e agora eu vou preencher mais esse enchimento. E aí eu vou colocando o enchimento da seguinte forma: eu vou colocando o enchimento lá na parte de baixo. Veja que eu pego uma quantidade grande, né, com relação ao tamanho dessa cabeça, e aí eu vou empurrando, distribuindo, vou girando essa cabeça para que o enchimento vá sendo colocado em todos os lados e não apenas num local só. Isso vai ajudar a distribuir de forma uniforme. Então vai girando a cabeça e colocando enchimento em toda a volta, né, de uma vez só. Como assim? Eu vou distribuindo, pego aquele pouco ali de enchimento e vou distribuindo ao redor esse enchimento que eu coloquei. Eu não deposito ele num único local, tá? Então eu vou distribuindo aos poucos, acomodando ali o enchimento enquanto estou girando essa peça, que aí fica mais uniforme esse enchimento, tá? Essa partezinha bem de cima eu deixo para encher por último, por isso que eu gosto de deixar com 8 pontos baixos no final. Aqui, ó, vou colocando mais enchimento conforme eu vejo que vai precisando e sempre girando a peça, nunca colocando esse enchimento de uma vez num local só. Outra coisa, observe o boneco. Conforme você vai colocando o enchimento, você vai vendo a forma que vai ficando e você consegue observar e, aliás, identificar aonde está precisando mais de enchimento. Veja bem aqui, ó, estava mais para um lado do que para o outro. Então, eu sei que eu preciso depositar mais enchimento aqui desse lado para que fique uniforme. Outra coisa é apertar com as mãos e modelando para que esse enchimento vá ir para o lado correto, tá certo? Finalizei aqui a minha última carreira, vou puxar todo esse fio e fazer um anel mágico invertido, que também estou ensinando lá na playlist de Amigurumi do Zero, tá? Aqui no finalzinho eu coloco mais um pouquinho de enchimento, não conseguimos colocar até o final enquanto estamos tecendo, então aqui essa partezinha bem de cima vai ficar aí um pouco vazia, então a gente vem aqui com um pouquinho de enchimento, ó. Vou girando e depositando mais um pouquinho aqui ao redor do buraquinho, né? Que finaliza aí a cabeça. Então, senão vai ficar murchinho aí a parte de cima. O anel mágico invertido é muito simples, passa uma agulha de tapeceiro aí no fiozinho que sobrou e pegando apenas as alcinhas de fora, a gente vai fechar como se fosse um fuxico. Passa aqui em todas as alças e ao final você vai puxar fechando todo, aliás, esse buraco. Puxou, fechou tudinho, pega essa agulha e joga esse fiozinho lá para dentro e faz o arremate. Para arrematar, é só passar esse fio em direções diferentes dentro da cabeça, assim ele não vai voltar e escapar. Agora nós vamos fazer os bracinhos. No anel mágico você vai fazer 6 pontos baixos e aí você vai fazer as carreiras 2, 3 e 4 com apenas pontos baixos. Então não teremos aumentos no bracinho, tá? Vão ser 6 pontos baixos no anel mágico e depois 3 carreiras retas de 6 pontos baixos em cada carreira. Terminei aqui as carreiras de braço, nós não vamos colocar enchimento nesse bracinho, não tem necessidade. Então você vai apertar aqui, ó, juntando a parte da frente com a parte de trás e vai fazer aqui 3 pontos baixos. Ó, vou mostrar novamente. Você aperta o bracinho, juntando aí a última carreira, né, a parte da trás com a parte da frente, vai introduzir
a agulha no ponto da frente e no ponto de trás, né? Quando você dobra, vai bater um ponto com o outro e aí você ultrapassa os dois pontos fazendo um ponto baixo. Vamos fazer 3 pontos baixinhos, 3 pontos baixos e o último aqui, ó, vai sobrar uma coisinha de nada aí. E aí você vai fazer o ponto, ó, bem aqui pegando o último ponto, atravessando ele aí, para não ficar com esse espaço sobrando, tá? E aí corta o fio para a gente costurar no corpinho depois. Você vai fazer 2 bracinhos iguais, deixar o fio aí para costurar. E agora nós vamos fazer as orelhas. As orelhas também vão ser 2. Você vai fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Depois vai fazer 6 aumentos. Depois você vai fazer 12 pontos baixos. E depois vai fazer 2 pontos baixos em uma diminuição. Vou deixar aqui na tela a sequência da orelhinha para você. Ao terminar a orelhinha, deixe também um fio grande para costura, tá? Quando terminar, nós vamos apertar assim e costurar na cabeça. Não faça uma carreira fechando, tá? É só para apertar mesmo. Não é para fazer uma carreira finalizando igual foi o braço. Faça 2. E aí agora nós vamos fazer aqui o cachecol. São 50 correntes e um ponto baixo em cada corrente. Mas eu vou te ensinar aqui fazendo a corrente dupla porque dá um melhor acabamento. Veja que eu deixei um fio longo antes da laçada. E aí a gente vai fazer o seguinte movimento, ó. Pego por dentro o fio que deixei antes da laçada. O primeiro você vai precisar segurar aqui, senão você não consegue. E traz o fio do novelo para dentro dessas 2 alças, ó. Pegou o fio anterior, passou o fio que vem do novelo. Você pega de dentro para fora o fio que fica antes, tá? Ó. Pega por dentro, passa o fio do novelo. Eu vou deixar aqui na descrição como que você calcula a quantidade de fio que você tem que deixar antes da laçada, tá? Agora nós vamos fazer os pontos baixos e eu vou fazer uma corrente normal ao final das correntes duplas para dar a altura do ponto baixo. Nós vamos pegar apenas uma alcinha, tá? Quando você fizer essa corrente dupla, você pode pegar as 2 se você quiser, a depender do trabalho que você for fazer. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente vai pegar apenas uma, mas você pode pegar também 2. Nesse caso aqui, eu preferi pegar uma para dar o efeito aqui do cachecol melhor. Então, eu vou pegando aqui os pontos baixos e já vou prendendo essa pontinha que sobrou, tá? Então, vai ser um total aí de 50 correntes, 50 pontos baixos. Ao terminar, você vai deixar um pedacinho de fio para dar aí o acabamento na ponta, tá? Você vai passar numa agulhinha e aí você vai fazer o seguinte, ó, passei aqui direto o fio no último ponto que eu fiz. E aí com a agulha eu vou atravessar aqui lá embaixo, a base do ponto, ó, e voltar no mesmo local da onde o fio estava saindo, para dar uma corrente na lateral. Quando a gente fez a corrente aqui no começo, né, dá esse efeito de correntezinha na lateral. Então eu quero dar o mesmo efeito quando termina, para que as 2 pontas fiquem aí parecidas. Depois passa esse fiozinho aí para dentro para arrematar. Vamos agora para a montagem, vamos costurar as partes do nosso urso. Eu gosto de usar agulha com ponta nos meus amigurumis. Por quê? Porque assim eu não dependo tanto apenas dos furinhos do crochê para deixar a minha peça onde eu quero costurá-la exatamente. Às vezes não bate e aí a gente fica naquela briga de onde costurar. Eu prefiro a ponta então para isso. Não tem problema furar o ponto do crochê, gente. Não tem problema nenhum. Quando a gente finaliza aqui o último ponto, ó, sempre fica essa alcinha solta. Então eu passo assim para que ele trave e não fique aí frouxo. Vou aqui
posicionar o bracinho. A gente vai costurar ele na lateral, mas apontando para frente. Então, você vai posicioná-lo aí um pouco na diagonal. Vou colocar aqui um alfinete para me ajudar. Com o bracinho fixo, eu introduzo aqui o ponto aonde está o fio e já saio na outra extremidade, porque assim eu já prendo o braço de uma vez e costuro com mais tranquilidade, porque às vezes o alfinete atrapalha. Então eu vou pegando a alça do ponto do braço, ó, passo lá e volto no mesmo buraquinho de onde eu saí o fio no corpo, ó, no mesmo local, e introduzo. Veja que eu não tô aí dependendo do buraco exclusivo da trama do crochê. Eu tô pegando onde precisa ser pego. Vou trocar aqui essa agulha que ela tá um pouco cega. Então, voltando aqui, ó, introduzo onde a agulha tinha saído inicialmente no corpo e vou para frente para ficar na mesma altura do próximo ponto do braço. Então, pego o ponto do braço, puxo, volto no mesmo local do corpo, vou para frente, sempre puxando bem cada ponto que você fizer. Não deixe para apertar esse ponto no final, porque não vai apertar. Então, fez o ponto, né? Costurou um ponto, puxa bem para ele juntar bastante juntinho do corpo e dar a impressão de que está saindo do corpo. Agora eu vou vir aqui para a extremidade do braço. Vou sair pelo braço, não, pelo corpinho, tá? Mas na altura onde termina o braço aí, ó. Desse jeito, pra gente prender com um pontinho esse braço e ele ficar aí, ó, coladinho no corpo nessa posição. Vou levar o fio lá para trás para poder arrematar depois. Vou arrematar esse fio com o fio que vai sobrar do outro braço. Você vai posicionar e costurar o próximo braço desse mesmo jeito aqui. Como eu disse, eu vou levar esse fio lá para trás e sair no mesmo local que eu saí com o fio anterior. Vou dar 2 nozinhos e depois colocar esse nó lá para dentro. Agora nós vamos costurar as orelhas. Você vai posicionar a orelha bem aí na lateral do corpo, contando 2 carreiras a partir do centro da cabeça. Vou colocar aqui um alfinete, e eu gosto desse alfinete grandão aqui. Não coloquei no corpo porque o corpinho não ia conseguir segurar esse alfinete, mas ele apenas um alfinete deixa muito mais firme do que colocar 2 pequenos. Olha como ele fica firme. Se você tiver a oportunidade de comprar alfinetes extra grandes para fazer bonecos, é muito melhor. Agora, nós vamos fazer o seguinte movimento. Vou introduzir aqui e sair lá na outra extremidade da orelha para prender já as 2 extremidades e ficar mais à vontade para costurar também. E aí, qual vai ser o movimento aqui? Eu vou pegar as alças do ponto da frente com o ponto de trás. A gente dobrou a orelha, né? Então fica uma carreira de pontos na frente e outra atrás. Entro no mesmo local na cabeça e vou sair na frente. Ó, entro e vou pra frente. Agora eu introduzo de trás pra frente nos próximos 2 pontos, saindo lá na frente. Quando chegar lá na frente, vou introduzir na cabeça e alinhando aqui com o ponto da orelha, ó. Sair do outro lado, vou introduzir na cabeça e ir para frente. Então, a gente vai fazendo isso uma vez pela parte da frente, outra vez pela parte de trás,
Por que não costurar de um lado só, como o braço? Para que essa orelha fique mais firme, que ela fique mais de pé. Se a gente costurar apenas por um lado, né, o que poderia fazer, ela nem ia ficar em pé e nem ia ficar firme, tá? Ia ficar igual o braço, ia ficar ali com aquele movimento de balançar. Como aqui não é essa a intenção, eu costuro dessa forma para que ela fique aí firme, fique mais em pé, tá? Passo o fio lá para trás e vou arrematar com o fiozinho que sobrar da orelha do mesmo jeito que a gente fez com o bracinho, tá? Depois eu venho aqui e aperto um pouquinho para que ela fique aí curvada no meio, tá bom? Cria essa profundidade. Vamos fazer a mesma coisa com a outra orelha e também arrematar do mesmo jeito, jogando a pontinha lá para trás quando você terminar de costurar essa orelha. Para bordar agora o rostinho, eu vou usar o fio fino, tô usando aqui um Clea 1000, um tom bem mais escuro que a pele, é sempre bom usar um tom que destaque, tá? Senão você não vai conseguir enxergar seu bordado, claro. E aí, nós vamos começar pelo narizinho. Eu marquei aqui o meio da cabeça e eu contei 6 carreiras lá do pescoço até aqui, tá? Então, vão ser 6 carreiras a partir do pescoço, ó. E aqui, faltando 3 carreirinhas para a orelha. Vou introduzir aqui, ó. Eu marquei bem o meio, mas vou sair nas laterais desse alfinete, porque eu quero abraçar 2 pontos. Ver se esse fio firmou lá dentro, né? Eu dei um nozinho de arremate. E aqui a gente vai fazer alguns tracinhos. Eu vou fazer aqui 4 tracinhos na horizontal. E aí, eu vou vir no meio do narizinho, 2 pontos abaixo, né? 2 carreiras abaixo aqui, ó, para fazer o meiozinho do nariz aí, o tracinho. E vou voltar para cá, tá? Ó. Vou fazer isso aqui. Vou voltar para onde eu saí, pra gente mudar o lado de onde a gente tá passando essas voltas. Por quê? Quando a gente fica passando de um lado só, ele cria uma profundidade aonde tá entrando ou saindo. Então fica os dois lados diferentes. Então eu faço para os tracinhos para um lado, depois eu mudo a direção e faço para o outro, para que as extremidades do narizinho aí fiquem o mais igual possível. Faço aqui mais uns 4 tracinhos, vai depender da espessura do nariz que você quer. Aqui eu fiz 3 ou 4 cada vez, dando um total aí de uns 8 tracinhos, tá? Passo lá para trás. Arruma aqui, caso tenha ficado tortinho. Se o seu tracinho não ficar bem no centro, entre um ponto e outro, como é uma agulha de ponta, você pode aí furar o ponto que não tem problema. Vou arrematar aqui dessa forma, ó. Eu pego uma alcinha de um ponto, eu saí bem no buraquinho do ponto, tá? Pego a alcinha, ó, dou um nozinho aqui com cuidado, tem que ser com cuidado, se puxar de vez você deforma. E saio em algum local, puxando vagarosamente, trazendo esse nozinho pra dentro. Aí eu venho com a pontinha da agulha e arrumo o pontinho de volta para ele sumir aqui dentro. Isso funciona bem com fios finos ou fios bem peludos, né? Aqueles fios grossos, como chenille, de esconder, tá? Com o próprio fio, você às vezes eu consigo esconder, mas nem sempre. Agora, arremate cada parte do rostinho de forma separada, porque se der ruim, você não vai desmanchar tudo, né? Por exemplo, se você daqui fosse para a sobrancelha e a sobrancelha ficasse ruim, se você desmanchasse, você ia comprometer o acabamento do arremate do nariz. Para o olhinho, eu vou deixar aqui a distância de um ponto, ó. Aqui, ó, vou pegar a altura de um ponto e também a distância de um ponto. E vou fazer agora tracinhos na vertical. Passou direto, é sempre bom fazer o teste. Caso o seu nozinho não prenda de jeito nenhum aí no... Ó, e deu ruim aqui, entrou. Pronto, saiu de novo.
Ou você aumenta esse nozinho, ou você coloca num sentido diferente. Introduz para um lado e depois é que você sai lá. Por exemplo, ó, digamos que eu não conseguisse fazer um nó firme. Eu primeiro introduzo em uma direção e depois vou lá para onde eu realmente quero bordar, porque aí não vai ter como ele puxar, tá? Pronto, aqui nós vamos fazer, ó, tracinhos desse jeitinho aqui. Esse olhinho é muito simples de fazer, bem prático, para olhinhos pequenos principalmente. Mas eu faço olhinhos maiores também com ele. Então aqui eu vou fazer alguns traços. Fiz 2, 3. Fazer mais um 4. Você vai olhando a espessura que vai ficando. 5, 6. Cuidado para não colocar muito, porque a gente vai finalizar de outra forma, tá? Vou sair aqui porque meu fio tá pequeno, mas faz de conta que a gente vai continuar sem arrematar, tá? Deixa eu colocar aqui um novo fio. Coloquei um fio novo aqui. E aí agora, o que a gente vai fazer? Você vai segurar, eu fiz 7 voltinhas, tá? No meu caso aqui, com o fio Clear 1000. E aí, ó, eu vou dar essa voltinha ao redor do olho, introduzir no mesmo local que o fio tava saindo. E vou puxar cuidadosamente. Eita, que enganchou o negócio aqui, deixa eu ajeitar. Então eu puxo devagarinho para esse fio aí fazer uma voltinha ao redor dos tracinhos que a gente fez. Essa voltinha, qual é o efeito que ela dá? Vou entrar aqui, ó, pertinho de onde sair e voltar para o mesmo local lá embaixo. Isso vai dando voltas e cada voltinha que você faz vai deixar esse olho mais redondo. No nosso caso aqui, oval, na verdade, né? Então vai ficar arredondada as extremidades. Então você faz quantas voltinhas você quiser, sempre arrumando para que fique em volta dos tracinhos, tá? E tem que puxar devagar. Se você puxar de vez, ele vai acabar ficando bem em cima dos tracinhos anteriores. Então não vai adiantar muita coisa. Aqui eu só vou dar 2, porque eu quero que o olhinho fique aí nessa espessura. E você vai lá para o outro olhinho e faz a mesma coisa. Agora eu vou aqui para a sobrancelha. Vou introduzir aqui uma carreira acima do olho. Ó. Vou colocar aqui rente com a lateral do olho e vou sair um ponto depois do olho. Com a distância mais ou menos aí para cima de uma carreirinha só depois do olho, tá? Vou introduzir aqui, arrematar aqui atrás e fazer a mesma coisa com a outra sobrancelha. Com essa base de corpo, você consegue fazer outros bichinhos. É só mudar aí o bordado do focinho, dos olhos e fazer outro tipo de orelha. Aqui eu vou pegar o cachecol, dobrar ao meio e vamos passar aí ao redor do pescoço, segurando dessa forma. E passar essas duas pontas lá dentro da alça que formou do outro lado. Vai puxando e arrumando, até você ficar satisfeita aí como que você quer que seu cachecol fique. Vamos dar uma corzinha aqui às bochechas, porque isso dá vida ao nosso bichinho. Vou passar aqui uma mais amarronzada. Você pode passar, aliás, fazer também o blush com tinta de tecido. Eu tenho um vídeo aqui no canal, acho que nos shorts, mostrando como é que eu faço com tinta de tecido, tá? A maquiagem não vai sair, mas se você quiser uma coisa que, aliás, não vai sair facilmente, né? Mas se você quiser uma coisa que dure, né, que resista à lavagem, a tinta de tecido é melhor. Ah, eu esqueci do brilhozinho do olho, vamos fazer.
Peguei aqui o fio Cleamil também na cor branca. Vou sair aqui bem no pezinho do olho. E vou introduzir esse fio agora na metade da altura do olho. Bem na lateral aqui, ó. Pegando apenas a metade da altura do olho. E vou sair lá do outro lado e fazer a mesma coisa no outro olhinho. Aqui, como é uma coisa simples e muito pequena e muito próxima, eu não arremato fora a parte não. Faço em um e já vou fazendo o outro. E aí ele vai ficar desse jeito, ó. E aí é só fazer do outro lado. Agora sim o nosso ursinho tá pronto, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário com a sua dúvida, com sua sugestão ou qualquer coisa que você queira perguntar aqui nos comentários. Deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Até a próxima, beijo!